Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Uma das maiores lições da Faculdade de Direito que eu concluí lá antes mesmo de cursar o jornalismo é a seguinte: cada poder tem suas competências que não podem ser invadidas. Mas essa lição basilar, tanto do direito quanto da própria democracia, está em discussão no Brasil, especialmente pelas decisões recentes da Suprema Corte com esse viés. A prisão e a soltura de um deputado federal por manifestações suas, a decisão sobre o papel do governo federal na pandemia aumentaram essa discussão. O STF também trata o aborto diferente do que prevê a Constituição, assim como outros temas. A essas polêmicas se somaram a anulação das condenações de Lula, a possível suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, tudo muito incompreensível para o famoso homem médio que a filosofia costuma abordar. Então, qual é o perigo de um superpoder que impõe decisões indo além dos limites definidos pela Constituição Federal? Quem fiscaliza o fiscalizador? Quem julga o juiz? Como controlar esse limite sem também, por outro lado, inibir a função de julgar? Hoje nós vamos lançar, então, um outro olhar sobre isso, sobre a democracia brasileira, os limites da atuação da Suprema Corte e dos demais poderes, à luz da nossa Carta Constitucional de 88. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o Dr. Ives Gandra Martins, o maior constitucionalista do país, referência minha e de tantos. Me permita dizer, professor, desde que entrei na Faculdade do Direito, assim o é, lhe conheci através de um amigo seu, Percival Pugina, pela sua atuação no direito, é referência, e também pela visão humanista cristã do mundo que o senhor possui. Advogado, professor, escritor, também é membro da Academia Brasileira de Filosofia e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Doutor Ives, primeiro uma honra estar entrevistando o senhor e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um bom dia aqui dos gaúchos e porto-alegrenses. Mestre Kleber, é um prazer estar aí no programa com um amigo. É evidente que o momento que o Brasil passa é um momento bastante complicado, porque, nada obstante haver mecanismo na Constituição para que cada poder defenda a sua própria competência de atribuições e competência legislativa, nós estamos vendo, ultimamente, invasões de competência e, ao mesmo tempo, o predomínio de um dos poderes sobre os outros dois poderes. E eu tenho uma grande admiração por todos os ministros do Supremo, livros escritos com muitos deles. É isso que, muitas vezes, eu me sinto desconfortável até, na medida em que, como professor de Direito Constitucional, como professor universitário há 57 anos, um professor advogado há 63 anos, é evidente que eu não posso transigir em relação a tudo que eu lecionei, que eu apresentei, que eu estou convencido que é o perfil jurídico do Brasil. E quando eu vejo essas invasões, eu me sinto desconfortável porque participei, a convite dos constituintes, em audiências públicas e sei perfeitamente, pela minha vinculação com o deputado Ulisses Guimarães, com o senador Bernardo Cabral, que eram dois bons amigos, principalmente o senador Bernardo Cabral, que foi conselheiro da Ordem, presidente do Conselho Superior, Conselho Federal. Nós acompanhamos todo o processo constituinte e sei perfeitamente o que eles pretenderam e o que está sendo feito no momento. Então, essa é a razão pela qual, apesar da admiração que tenho pelos ministros do Supremo, acho que eles estão invadindo competências. E essas invasões trazem o que é
mais intranquilo para uma democracia, que é a insegurança jurídica. A democracia deve ter segurança jurídica. Se cada poder cumprir as suas funções dentro dos limites das suas funções, tem segurança jurídica. Basta dizer que o artigo 5º da Constituição, mestre Kleber, diz o seguinte: são 5 os fundamentos de todos os outros 78 incisos. E um dos 5 fundamentos também da inviolabilidade do direito à vida é a segurança jurídica. A segurança está entre os 5 principais fundamentos da democracia brasileira em nível de direitos individuais e garantias individuais. E essa deixamos de ter quando nós vemos um poder invadindo tranquilamente, serenamente, procurando dar a sensação de que eles podem atuar no vácuo legislativo, corrigir os rumos do executivo, como se fossem os professores dos outros 2 poderes, dizendo, como um professor diz para o aluno: se está errado aqui, nós vamos corrigir. Eles que foram eleitos por um homem só e não por 140 milhões de brasileiros. Eu sempre disse, em aulas, em livros e artigos, o pior dos congressos é melhor em matéria política que o melhor dos Supremos. Porque o pior dos congressos foi eleito por 140 milhões de brasileiros. E o melhor do Supremo, eleito por um homem só. E quando um congresso é muito ruim, os eleitores têm a possibilidade de corrigir os rumos numa próxima eleição. E dentro desta perspectiva é que o nosso Constituinte colocou no artigo 1º da Constituição que todo o poder emana do povo. O Supremo não é um poder do povo. O Supremo é um poder da lei. Quem é o poder do povo, aquele que realmente representa o povo, é, em primeiro lugar, o Congresso Nacional, porque lá eu tenho situação e posição. Por essa razão, na organização dos poderes da Constituição, vem em primeiro lugar. Dos artigos 44 a 69 é o poder legislativo. O segundo poder é o poder executivo, que eu não tenho a totalidade da nação, eu tenho a maioria da nação, a situação apenas. E o terceiro dos poderes, que não é poder representativo do povo, mas representa a lei que os outros poderes fizeram, que o Supremo não faz outra coisa que representar a lei, fazer prevalecer a lei dos outros poderes. Eles não são poder constituinte derivado, eles não são poder legislador complementar, não são poder legislador ordinário, não são um corretor de rumos, de nomeação ou desnomeação deste ou daquele cidadão, dizer o que o presidente pode fazer, o presidente não pode fazer. Isso é a Constituição que diz. Eles têm que estar prisioneiros da Constituição. Por isso é que o 102 do artigo da Constituição declara que o Supremo é o guardião da Constituição. Ele deve preservar a Constituição e não, muitas vezes, a meu ver, violar a Constituição quando invade a incompetência que eles não podem fazer de outros poderes. Doutor Ives, o senhor sabe que eu fui chefe da Casa Civil aqui do Estado, no governo anterior, do José Ivo Sartori. Ouvi alguns mais experientes que já tinham sido chefes da Casa Civil, e um deles me disse assim: Kleber, reza todos os dias pela humildade, porque um cargo de chefe da Casa Civil é importante, tem de fato muito poder, mas pensa sempre, primeiro, que aquele poder não é teu, e segundo, que ele é finito, né? O que eu quero dizer, perguntar para o senhor, a partir desse exemplo que eu estou trazendo, o senhor sempre se refere com muito respeito a todos os ministros do STF, mas eu quero entender, doutor Ives, quanto isso é um problema também do psique, do comportamento pessoal, do deslumbramento pessoal de algumas figuras que estão no cargo, e quanto isso é institucional, o quanto é uma correção de comportamento que nós precisamos, ou quanto isso é causado pelo próprio ordenamento, ou seja, por um defeito da própria Constituição da Suprema Corte. Mas é o seguinte, eu estou convencido em relação à Suprema Corte, até porque tem um livro escrito com 7 dos 11 ministros, e mais de um livro com o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Roberto Barroso, com o ministro Lewandowski, entende?
Luiz Marco Aurélio de Mello, entende? Então, o que eu vejo que é o problema maior é que eles entendem que eles estão mais preparados que os outros poderes para corrigir os rumos da democracia brasileira. E adotaram uma corrente doutrinária em direito constitucional que nem eu, nem Manuel Gonçalves Ferreira Filho, nem Maria Garcia, nem César Saldanha, que é seu amigo particular e um belíssimo constitucionalista, parlamentarista como eu, entende? Pela qual, chamada consequencialismo jurídico, pelo qual cabe ao Supremo Tribunal Federal, pelos bons fins que eles pretendem, terem uma flexibilidade absoluta na interpretação e na criação de normas. É aquela teoria de que os fins justificam os meios, mas, do ponto de vista doutrinário, não podem falar em fins que justificam os meios, eles chamam de consequencialismo jurídico. As consequências que eles objetivam, se elas forem boas, elas permitem essa flexibilidade de interpretação. Mas não é isso que está na Constituição. Eu participei de debates constituintes. Comecei a sustentar na Suprema Corte em 1962 e 63. Nós tivemos, em 62, no meu escritório de advocacia, nós éramos 4 sócios, uma vitória monumental quando derrubamos o princípio da anualidade. E, naquela época, o próprio Tancredo Neves não fez a reforma, que era um aumento brutal de tributos, por causa da decisão do Supremo de 6-5. Falando em 62, o que ocorre? Era o sistema parlamentar de governo, e era primeiro-ministro, ou chefe do Conselho de Ministros. 3 dos ministros que lá estão não tinham sequer nascido. Quer dizer, nem o ministro Alexandre de Moraes, nem o ministro Toffoli, nem o ministro Cássio. Vai dizer, então, eu vi toda essa história do Supremo com ministros que marcaram a sua história, Moreira Alves, Galotti, Sidney Sanches, Gilmar Galvão, Cordeiro Guerra, nomes que ficaram na história do Supremo e que nunca avançaram um sinal. O ministro Moreira Alves, eu escrevi com ele 31 livros. 31 livros. Os livros de pesquisas tributárias, todo ano saía, ele dava a palestra inaugural e nós publicamos o livro com a palestra dele e todos os estudos. Nunca avançaram. O ministro Moreira Alves nunca deu entrevistas a jornais sobre qualquer questão que ele pudesse julgar. Então, no momento em que a televisão foi levada, é o único país dos países emergentes, dos países civilizados, que torna público através de uma matéria que é absolutamente técnica, no momento em que eles fizeram, realmente, eles passaram a ser, enfim, conhecidos por toda a nação, passaram a mostrar, ter que mostrar cultura, eles têm realmente cultura. Eu me lembro quando, uma vez, fui sustentar um caso com o Heleno Fragoso, que era um grande penalista, isso 63, 64, e nós tínhamos 2 questões importantíssimas a serem debatidas, ele defendendo um caso e eu uma outra questão do IVC, do Imposto sobre Vendas e Consignações, para saber qual era a competência dos estados. Entende? E nós estamos, antes de entrar, discutindo a importância, todos os ministros tinham conhecimento da importância da questão. O Leomar Malheiro, inclusive, que terminou sendo relator no meu caso, porque ele virou a votação a favor da posição que eu tomava, entende? Mas nós fizemos a sustentação oral, os ministros foram decidindo, entende? E outros advogados puderam sustentar no mesmo dia. Porque os ministros, quando eram para acompanhar o voto, se acompanha o relator. Não precisa falar durante meia hora para dizer que está de acordo com o relator, na medida que a justiça tem que ser séria também. Meia hora possível de julgamentos tem que ser meia hora se estiver num dia objetivo. Quer dizer, a demonstração de cultura é possível ser feita, evidentemente, nas aulas que dão, e são muito competentes, nos livros que escrevem,
mas isso fez com que, evidentemente, eles passassem a ter uma visibilidade nacional em matéria técnica que o povo não. E o segundo aspecto que me parece nessa corrente, que não foi a corrente aprovada pelos constituintes, só posso dizer que convivi com Ulisses Guimarães, o senador Barnaldo Cabral ainda é vivo, nós temos discutido isso por telefone, ainda hoje, ele é meu conselheiro no Conselho Superior de Direito da FEComércio, entende? É que todos os mecanismos foram colocados na Constituição. Por exemplo, tem o artigo 49, é um artigo 49, inciso 11 da Constituição, que daqui o Poder Legislativo tem que zelar, quer dizer, tem que tomar conta da sua competência normativa perante os outros dois poderes. Então, perante o Judiciário e perante o Executivo. Se eles invadirem, caberia o poder normativo. O que ocorre? Eu entendo e sempre entendi que o caminho para isso seria a promulgação do decreto legislativo. Já ministros do Supremo deram entrevistas e já falaram que o decreto legislativo não pode ser usado para anular decisões do Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário pode anular a própria decisão. Ora, se a Constituição impõe um dispositivo que tendo um poder, posso zelar pela minha competência legislativa, e vem o Supremo e diz, mas quem vai dizer qual é a sua competência sou eu mesmo quando eu estou invadindo, eu não posso, não sou eu que vou zelar. Quem está zelando e não zelando, está invadindo, é o outro poder. Então, eu entendo, se há um dispositivo na Constituição que dá competência ao Legislativo e não ao Supremo Tribunal Federal, não posso admitir que dizer, não, esse zelar não é do Poder Legislativo, não é o decreto. Então, é uma espécie de artigo inócuo, uma espécie de artigo para discutirmos. Eu, Pugina, é muito meu amigo, brinco, nós somos da academia. Eu, paulista de letras, já fui presidente da Paulista e da Rio-Grandense de Letras, para discutir em academias, discussões literárias, mas não é para valer, não é possível. Qualquer dispositivo da Constituição não tem é em que ter vão, né? eficácia. Então, por essa razão é que eu entendo que há mecanismo na Constituição, aí o Supremo declara não. A última palavra tem que ser sempre nós, mesmo quando nós invadimos competência e dizem que nós não podemos invadir, nós é que vamos dizer se invadimos ou não. Então, há um superpoder, não é um poder, entende, igual aos outros, harmônicos e independentes. Então, nós passamos a ter donos do Brasil. Os donos do Brasil são os 11 ministros eleitos por um homem só, e não por 140 milhões de brasileiros. Pois é, doutor Ives, o senhor explica mais pedagogicamente e na prática do que ninguém esse problema da invasão de competências. O senhor é dos poucos juristas também que aponta uma saída, né? Uma saída em tese, que seria essa medida do decreto legislativo. Agora, aí eu queria entender, quem tem que tomar a iniciativa, se é o Congresso, por que não toma? Seria por temor? E se não tomar essa iniciativa, compreendendo o STF que não cabe, o único jeito seria uma reforma constitucional ou estamos realmente num atoleiro institucional e que deixará o Brasil obrigado a esse tipo de invasão de competência? Veja o seguinte, a meu ver, nós, eleitores, temos que ter consciência de que, ao eleger o legislativo, nós temos que ter realmente os nossos representantes. O que ocorre com esse legislativo que lá está? Nós temos uma parte deles sendo investigados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos efetivamente um legislativo um pouco acuado em decorrência das investigações, e algumas investigações que eles mesmos dão início à investigação, eu vou julgar aquilo que eles mesmos deram início. Por exemplo, eu gosto muito do Alexandre de Moraes, bom amigo, mesmo quando era secretário, quando estivemos juntos, em bancas de doutoramento, em livros que publicamos. Mas, por exemplo, a questão do fake news. Ele abre o processo, ele mesmo vai julgar, então ele é
peça investigatória, pessoa acusatória e, ao mesmo tempo, julgador. Nesse caso do deputado, Daniel, eu conversei, mestre Kleber, com o relator do artigo 53 da Constituição. Da emenda 35, 53 foi redigido por um grande advogado penalista, que era deputado federal e foi presidente do Conselho Federal da Ordem, chamado José Roberto Latore. Quem era o relator da emenda 35 era... Que é a que protege a opinião do parlamentar. Quem? Essa emenda que protege a opinião do parlamentar, o artigo 53? Exatamente, tem inviolabilidade parlamentar. Inviolabilidade. Como é que surgiu esse artigo? Eu vou lhe contar o que os constituintes decidiram, não o que o Supremo decidiu. Quem estava com a proposta era o ministro Ibrahim Abiakel. O ministro Ibrahim Abiakel tinha colocado o seguinte: senadores e deputados são invioláveis no exercício de suas funções, penal e civilmente, por manifestações, palavras e votos. O Zé Roberto, que foi meu companheiro também, quando eu era conselheiro da Ordem, o Zé Roberto colocou a seguinte coisa: ministro, ele era deputado, já não era mais ministro, era deputado. Ministro, no exercício das suas funções, pode admitir um mundo de interpretações. Pergunto, um deputado está falando com o seu eleitor. Ele está no exercício das funções ou não está? Para evitar dúvida, vamos colocar quaisquer, para não haver dúvida. Por mais tresloucada que seja a manifestação de um deputado senador, por mais fora de sentido, por mais irrazoável que seja, qualquer que seja a manifestação, ele é inviolável civil e penalmente. Isso foi quem redigiu o artigo 53. Eu fiz um programa de televisão com ele só sobre o artigo 53, no Anatomia do Poder. Ele disse isso. O que o Supremo decidiu? Pô, mas que é isso? Esse constituinte, na verdade, não nos interessa, isso não nos agrada. Então, vamos fazer uma nova leitura do artigo 53. A Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que vem do tempo, tem que prevalecer sobre a Constituição. E puseram a Lei de Segurança prevalecendo onde está quaisquer manifestações, passou a ser algumas manifestações e outras não, e ele foi preso. Mas, para ser preso, teria que ser preso em flagrante. Inventaram um novo tipo de flagrante, o flagrante perpétuo. Incrível. Eu estou fazendo um programa com um amigo, eu estou fazendo essas considerações, felizmente, no meu estilo, com 86 anos de idade, eu nunca ataco pessoas, eu ataco ideias. E deve ter percebido, eu sempre preservo as pessoas, porque eu admito que as pessoas podem pensar diferentemente do que eu. Então, eu, dando esse direito, eu nunca ataco a honorabilidade das pessoas. Mas, no caso concreto, eu estou fazendo um programa com um amigo. Eu não tenho foro privilegiado, nenhum amigo tem foro privilegiado. Vamos admitir que daqui 4 anos um juiz ouça o nosso programa e chega à conclusão de que não, ele atacou o Poder Judiciário quando disse que não tinha competência de invadir competência. É um flagrante. Então, como pode ser isso? Crime contra a segurança nacional, o Estado democrático de direito, está diminuindo o Poder Judiciário, nós podemos ser presos com a teoria do flagrante perpétuo. Algo que nenhum criminalista, nenhum legislador, em nenhum momento, flagrante é um flash, entende? Não é? E foi criado isso com base num flagrante perpétuo, em transformar o vocábulo quaisquer em algumas manifestações, nós passamos a ter uma prisão. E nós tivemos, por exemplo, um criminoso, traficante, etc., que fugiu, liberado, e nós tivemos um deputado eleito pelo povo, entende? Que deve ser punido pela Câmara dos Deputados. Tem que ser punido porque o que ele disse é absolutamente sem sentido nenhum. Mas ele tinha esse direito e a Câmara poderia punir por falta de comportamento de pudor, pundonor no exercício da sua função. Então, isto é que me preocupa nessa invasão de poderes, Kleber.
Eu tenho falado sobre isso, doutor Ives, aí até como jornalista, quer dizer, tudo o que não pode. O senhor explicou qual foi o sentido desta cláusula constitucional, né? Mas tudo o que não pode é se criar no Brasil, e certamente a Constituição não quis isso, um ambiente de temor para o exercício da liberdade de opinião. Eu cheguei a comentar sobre isso em alguns espaços da Bandeirantes. Não é sobre o direito apenas deste deputado, que é um brucutu, mas é sobre o direito de todos nós, jornalistas, inclusive, por exemplo, de podermos opinar com uma liberdade que permita, inclusive, criticar uma Suprema Corte, como o senhor disse, sem medo de ser preso, né? Claro. Então, é disso que se trata, de um direito de todos nós, né? Esse era o problema, a gravidade, me debati muito. Infelizmente, a grande parte da imprensa apoiou esse precedente. Hoje se volta aí contra um youtuber, por exemplo, a mesma Lei de Segurança Nacional, que na época aplaudiu a prisão do deputado, esse menino Felipe Neto, agora ele reclama, não achou ruim, né? Pimenta nos olhos dos outros, aquela velha sabedoria popular. Doutor Ives, nós estamos começando a nos encaminhar para o final. Eu queria lhe pedir uma abordagem sobre a democracia brasileira, para finalizar, se apesar de tudo isso, o senhor segue otimista sobre o nosso país, se o senhor acha que isto pode descambar esse ambiente todo também na política para alguma desagregação do tecido social e institucional, enfim, o senhor como um homem da história brasileira também uma indicação aí do que possa ser melhor para os caminhos do nosso Brasilzão de Deus. Veja, apesar de tudo, eu sou otimista. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, que é a pandemia e a crise econômica, não é? Nós tivemos algumas decisões, por exemplo, a decisão do ministro Fachin, entende que praticamente inutilizou, do ministro Gilmar, que estão tornando a Operação Lava Jato uma questão para ser estudado e como matéria de tertúlias acadêmicas, e não mais como algo que foi um real combate à corrupção no Brasil. Mas eu tenho a impressão que a qualidade dos ministros, se houver uma grande pressão popular para que eles compreendam que eles têm que voltar a ser o que sempre foi a Suprema Corte, ela não tem que ser temida, ela tem que ser respeitada. Hoje ela é temida, mas não é respeitada, desfigurada. Por exemplo, em São Paulo, contra um ministro já assinado, com um endereço, CPF, etc., um pedido de impeachment com mais de 2,5 milhões de assinaturas, o que é muito triste para a história do Supremo. Temos, assim, a politização de uma corte que deveria ser exclusivamente uma corte de defesa da lei, defesa da Constituição, que eles não escreveram, que escrevem são os outros poderes representativos do povo. Mas, pela qualidade dos ministros, eu tenho sempre a esperança de que essa pressão popular, no momento que eles começam a sentir, e que eles deixem de ser um poder político e voltem a ser apenas os defensores da lei, que eles se transformaram num poder político, e eles não são um poder político, porque não foram eleitos pelo povo, eles têm muita qualidade técnica, são grandes conhecedores do direito, e, a meu ver, um outro aspecto que eu faço questão, são pessoas idôneas, o que vale dizer, nós podemos esperar que, se houver uma pressão adequada, nós poderemos efetivamente fazer com que o Supremo volte àquilo que, numa reunião na semana passada, o ministro Marco Aurélio de Mello, no meu conselho, o Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo, ele dizia na palestra que fazia o velho Supremo, saudades do velho Supremo. O velho Supremo era aquele Supremo dos grandes nomes que fizeram o direito do Brasil. Então, a minha esperança é que eles voltem a ser. E, por fim, em relação, se nós passarmos o período da pandemia, eu tenho a impressão que vamos ter o conflito político das leis, mas aí nós não estaremos tão, enfim, desorientados. O Brasil está, poder executivo, legislativo e judiciário, desorientados, por não sabermos ainda o que vai acontecer num futuro relativamente próximo, porque não conseguimos vencer, nem a Europa conseguiu, os próprios Estados Unidos, com 1,9 trilhão para auxiliar o povo de dólares, não está ainda conseguindo sair, já voltou
a retomada do coronavírus. Quando vencermos essa batalha, eu tenho a impressão que as discussões serão mais ideológicas, mais políticas, mais, digamos assim, menos desorientadas, menos agressivas, menos levando o país a ter a sensação que o país está sem rumo. Eu sou a médio e longo prazo otimista, meu caro Kleber, e quero agradecer a presença no seu programa, enfim, que pudemos debater algumas questões importantes do Brasil. Eu é que agradeço, uma honra. Eu entrei na faculdade de Direito, foi a primeira faculdade que fiz em 95, e desde lá lhe acompanho, lhe leio, lhe admiro, e hoje tive o privilégio, professor Ives, de poder lhe entrevistar agora como jornalista. Então é uma honra para mim e para nós que o senhor esteja aqui. Otimismo, então, né, doutor Ives, apesar dos pesares, e que Deus nos abençoe, né? Isso é importante. Aliás, eu estou convencido do seguinte: em momentos em que, quando tudo parece perdido, quando se tem confiança em Deus e se pede a proteção e tem a reta intenção nos seus propósitos, nós passamos a ter auxílio. Quantas vezes o Brasil já teve em crise que pareciam insuperáveis e nós conseguimos superar? Isso que disse o amigo, que Deus nos abençoe, é que realmente nós estamos precisando. Amém. Obrigado, doutor Ives Gandra da Silva Martins. O nosso programa é produzido pelo futuro jornalista João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado. Bom final de semana e até lá.